Dentro de instantes, Mafalda Mulher. Estela Barros apresenta O Reino Mágico. Disney é com Estela Barros Turismo. Mafalda Mulher, oferecimento vinagre saboroso. O nome já diz tudo. Farinha de trigo Dona Benta, você sente a qualidade. Dinheiro chama dinheiro, poupança chama Banestado. E Mix Machine da Sanremo Tintas produz na hora o tipo de tinta que você precisa. Boa tarde. A cada dia, os direitos da criança e do adolescente ficam mais em evidência, tanto na mídia como no meio político. Infelizmente, a realidade nos mostra que situações muito indesejáveis acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O quadro da prostituição infanto-juvenil no Brasil é grande e é um dos destaques do programa desta tarde. Meninos e meninas que nem saíram da infância já convivem nas ruas com o sexo, com a violência e com as drogas. O programa Mafalda Mulher desta tarde debate a prostituição infanto-juvenil. Convidamos para estar conosco Dr. Dimas Hortêncio de Mello, juiz de direito em Londrina. Dr. Clóvis Galvão Gomes, delegado de polícia. Doutora Solange Novaes da Silva Vicentim, promotora. E também estará conosco Márcia Lopes, assistente social. Voltamos já já. O projeto Sinal Verde, desenvolvido pela Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Londrina, realizou pesquisa e atendimento junto a adolescentes em atividades de prostituição. As informações se referem ao período de dezembro de 1994 e maio de 1995. 8 é o número de adolescentes que se prostituem em encontros de rua. 3 travestis foram registrados. A idade varia entre 14 e 18 anos. Meninas vindas de outras cidades da região também se prostituem em Londrina. 13 meninas com idade entre 13 e 18 anos foram encontradas nas ruas. Destes adolescentes, 6 se prostituem com o consentimento ou conhecimento dos pais. Doutora Solange, a prostituição infantil, ela começa, na maioria das meninas, em que idade, hein? Tem uma idade parâmetro para isso? Olha, infelizmente a gente percebe que hoje em dia está começando muito cedo, né? Mas pelo levantamento que foi feito pelo Serviço de Ação Social da Prefeitura, as meninas que estão hoje na rua se prostituindo em Londrina, mais ou menos começam na idade dos 13 anos. Existe alguém que nós poderíamos denominar de responsável? Olha, responsável é toda uma situação. O primeiro fator de responsabilidade começa pela família, desestruturação familiar. Essas meninas muitas vezes vêm de lares desestruturados, não estão na escola, não têm mercado de trabalho, não têm ocupação. Então elas acabam indo para a rua para ganhar algum dinheiro para o seu sustento. Então esses são os fatores que levam as meninas a se prostituírem hoje em Londrina. Mas esses responsáveis, doutora Solange, você colocaria como os maiores? Geralmente são adultos, né? São os pais, primeiramente, os pais. A omissão dos pais é a grande responsável pelo fato das crianças hoje estarem não só na prostituição, mas também praticando atos infracionais, estarem nas ruas, principalmente, com contato com drogas, etc. Mas os adultos também que incentivam essas crianças à prostituição como meio de ganhar dinheiro em cima dessas meninas. Essa exploração também existe e eles também são responsáveis por isso. Doutor Clóvis, você como delegado de polícia, concorda com o que a doutora Solange acabou de colocar para a gente, que os adultos são responsáveis pela introdução das menores na prostituição?
Sem dúvida, né? A doutora promotora de justiça esclareceu essa posição. No aspecto social, a família desamparada, economicamente desgastada, que não tem o seu sustento para a própria proteção econômica dos seus filhos, vê a menina chegando todo dia com R$30, R$40, R$50 por dia, então fazem vista grossa daquilo. Às vezes tem a consciência de que a menina está se prostituindo e fica com o mal necessário. O outro aspecto que tem que ser abordado aqui é o seguinte: a Polícia Civil e a Polícia Militar, o cidadão, ele requer junto à Polícia Civil a abertura de determinada casa, boate, vamos dizer assim. Então, o dono da casa, a Polícia Civil e o juizado de menores, através dos comissariados de menores, da vara de menores, nós fiscalizamos todas essas casas com a questão de não permitir a frequência de menores nas boates. Ora, nenhum proprietário de boate em Londrina é louco de pegar a menor para deixar dentro da casa dele, porque se ele fica com a menor lá dentro, ele está em flagrante delito. Chega lá o comissariado de menor, chega a Polícia Civil ou a Polícia Militar: olha, a menina que é menor está sendo prostituída, o senhor está preso, corrupção de menor, pena de 2 a 8 anos de reclusão, está em cana. Então o cara sabe do risco que ele corre. O que ele faz? Então, ele não coloca a menor. Este é um fator também, que, por incrível que pareça, que a lei obriga, então, a menor a ir para a rua. Como ela não tem um amparo de ir para a boate, ela acaba indo para a rua com esse problema que a doutora promotora disse da questão social, econômica, e também não ter a possibilidade de exercer a atividade da prostituição em casas e boates, que existe muito por aí. Seria outro fator. Agora, doutor Dimas, prestou atenção aqui do doutor Clóvis falando, né? Agora, essas pessoas que incentivam e elas criam condições para esta prostituição infanto-juvenil, elas são consideradas criminosas pela lei, doutor Dimas? Perfeitamente. Há vários tipos dentro da legislação penal em que pode ser enquadrado, como, por exemplo, a corrupção de menor, o latrocínio, ou a exploração de menor. Então, são enquadrados e tem uma pena, cada delito, então ele terá um processo contra essas pessoas. E nós, inclusive, entendemos que há a necessidade de ser pego essas pessoas e serem realmente processadas, porque são realmente culpadas desse problema, uma das pessoas culpadas desse problema da prostituição infantil. Agora, depois de um certo tempo dessas meninas na rua, elas vão presas? Não, elas não vão presas. Não vão presas, elas devem ser encaminhadas, inclusive para entidades ou encaminhadas para sua casa. Então, deve ser feita uma verificação, uma sindicância, para ver qual é a estrutura familiar dessa criança, mas jamais irão presas. Ali, ali no fórum, vocês devem ter, assim, doutor Dimas, a doutora Solange, devem ter, assim, problemas dos mais diversificados possíveis e imagináveis, né? Principalmente nesta área, né, da prostituição. Exato. Nós temos ali várias denúncias. Eu, inclusive, sou procurada por muitas das adolescentes que hoje ficam na rua. E o que a gente percebe é que é uma falta de estrutura. Então, primeiro começa com uma estrutura, vamos dizer, do Estado, de encaminhamento. As meninas, às vezes, não têm pais, não têm mãe, e elas não têm para onde ir. E, às vezes, elas têm 14, 13 anos e têm que se manter. Então, é na prostituição que elas vão aferir a renda necessária para a sobrevivência. Então, elas têm que ter um encaminhamento a trabalho, um encaminhamento à escola. Então, um local, um abrigo para essas meninas, que aqui nós não temos ainda, nós temos várias casas-abrigo e a maioria delas funcionando perfeitamente, mas elas atendem muito mais a massa masculina, que são os meninos, que são em muito maior número, e as meninas, vamos dizer assim, mais a nível de desamparo, né, quando não tem família, etc. Essas meninas que são prostituídas e que são prostitutas de juvenis, geralmente elas ficam sem uma orientação. Então, é nesse aspecto que o poder público vai ter que criar mecanismos para orientá-las, para encaminhá-las, porque a maioria delas quer trabalhar um trabalho lícito, mas elas não encontram um respaldo necessário. Então, se elas ficarem em casa, às vezes muitas delas não têm nem casas, elas não vão conseguir sobreviver. Então, a rua para ela é uma sobrevivência, a prostituição é uma sobrevivência. Então, é preciso que elas sejam encaminhadas, orientadas, porque existe também toda
uma certa acomodação, porque é um dinheiro muito fácil, ela não gasta quase nada. Então, por parte delas, há uma resistência em elas saírem das ruas. Então, é preciso fazer uma abordagem, fazer uma orientação e também o encaminhamento. Então, isso é que é muito difícil, porque a gente ainda não conta com toda essa estrutura. Claro. Né? Então, por isso é que é muito, vamos dizer assim, nós somos muito procurados lá no fórum, às vezes até por elas, às vezes por familiares, mas a gente fica um pouquinho com a mão atada, porque a gente não sabe para onde encaminhar. Às vezes a gente encaminha, ela já não se adapta, porque existe esse problema de que a rua realmente é um ganho fácil e uma coisa que é altamente rentável, né? Existe o tráfico de menores, de prostituição de menores para outros países, doutora Solange? Você que está na promotoria. Olha, na nossa comarca, graças a Deus, a gente não tem tido notícias dessa espécie. A gente sabe pelos noticiários aí nacionais que existe realmente isso nos grandes centros. Mas, por enquanto, aqui, pelo menos, nós não tivemos nenhuma denúncia. Eu acredito até que tenha, mas em um número muito reduzido que não chegou ainda ao nosso conhecimento. Mas os grandes centros hoje já estão vivendo esse tipo de problema e é justamente isso que a gente não pode chegar lá. A gente tem que começar a reprimir o problema na base, né? Nós estamos hoje com um problema sério, que é essas meninas na rua. Então, nós temos que tentar tirá-las da rua para evitar que amanhã ou depois sejam realmente traficadas aí para o exterior, vamos dizer assim, até raptadas, né, sob o pseudo, vamos dizer assim, um oferecimento de emprego em outros países. Então, isso a gente tem que evitar realmente ir criando esse tipo de mecanismo, acompanhamento, orientação para essas adolescentes, para a família delas, porque muitas vezes são famílias desestruturadas, e é isso que eu reputo importante para o combate da prostituição, ao lado, lógico, da fiscalização e da repressão aos criminosos atrás dessa prostituição, aqueles que exploram a prostituição, muitos deles até os pais dessas menores. Então, é bom que se diga que isso é um trabalho que tem que ser conjunto, polícia, Ministério Público, Juizado, Vara da Infância e Juventude, através da autoridade judiciária, o Ministério Público, mas principalmente o Serviço Social da Prefeitura, os órgãos públicos, vamos dizer assim, de modo geral, para que criem condições dessas meninas também terem um acompanhamento e terem uma ajuda, porque elas precisam de ajuda. Doutor Dimas, o senhor concorda com a doutora Solange que os grandes centros é onde ocorre o maior índice da prostituição infanto-juvenil? Perfeitamente. Se tem notícia, inclusive, que são nos grandes centros que ocorre essa prostituição infantil. Mas aqui há apenas um adendo, que aqui as meninas, inclusive, eu entendo que elas permanecem na rua e se acostumam a viver na rua. Então, para retirar essas meninas é muito difícil. Então, realmente tem que ser um trabalho estafante e realmente o poder público, às vezes, não nos dá condição. E elas vão e voltam e permanecem na rua, como acontece também com o menino. Mesmo que se monte uma estrutura com as casas, família, com toda uma estrutura de orientação educacional e tudo, mesmo assim elas rejeitam isso. Elas rejeitam e realmente rejeitam porque gostam de permanecer na rua e rejeitam porque elas estão ganhando o seu dinheiro e levam para casa. Às vezes os pais obrigam essas meninas a permanecerem na rua, chegando até a violência, praticando lesão, quando elas chegam em casa sem um numerário, sem um dinheiro para o sustento da própria família. Pois é, realmente a gente percebe que é um problema estrutural. E o assunto continua, hein? A prostituição infantil e infanto-juvenil após o intervalo. Os grupos de adolescentes em práticas de prostituição apresentam algumas características comuns, como baixo nível de escolaridade, alta rotatividade nos diferentes pontos da cidade. O grupo normalmente recebe influência direta de traficantes e agenciadores de programas. O imediatismo aparece como um princípio de vida. Olha, doutor Clóvis, pode continuar tomando seu cafezinho, não há problema. Programa aqui é sempre a nossa casa, tá certo? Obrigado. Doutor Clóvis, essas pessoas que incentivam e criam as condições para essa prostituição infanto-juvenil, elas são consideradas praticamente criminosas.
Que são criminosas, Não é sem isso? dúvida, sem dúvida. Que elas estão induzindo, né? Uhum. Depois de um certo tempo dessas meninas na rua, elas não vão presas. Não, tem que ter um encaminhamento, como disse a doutora promotora de justiça. Infelizmente, teria que ter aí a casa da mãe solteira, os estabelecimentos adequados, né, para o encaminhamento da menor. Nós não temos, não é? Certo. Então, como é que nós vamos tirar esse pessoal da rua? É isso que você quer saber. É. A mim me parece um problema muito difícil. Não é um problema da polícia. Não, até poderia ser, porque é problema da sociedade, problema de todo mundo, inclusive da polícia. Se a menina não comete o crime, ela é menor e ela tem que ser educada, tem que ser orientada, ela não pode ser presa. Ora, uma das lutas aqui do nosso meritíssimo, aqui do Dr. Dimas, é criar em Londrina uma casa para viciados, para aplicação do Estatuto da Infância, da Criança e do Adolescente, que seria tirar o drogado para recuperar. O viciado não tem. Nós não temos esse estabelecimento adequado. Imagine, então, para a prostituição infantil. Mas... Então, ela, para sair da rua, ela teria que voltar para o seio da sua família. A Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal, através da Márcia, eu daria um exemplo do seguinte: fez um trabalho muito sério na rua Rio Grande do Norte, onde nós tínhamos ali um problema localizado de travestis. Você pode passar hoje na rua Rio Grande do Norte, tá certo que não zerou o problema, porque a hora que você fala que vai zerar é utopia. Mas 90% do problema foi resolvido num trabalho de conscientização feita pela Secretaria de Ação Social. Então, eu tenho essa visão para os problemas sociais que não é só prender. Já se foi o tempo que resolvia tudo com prisão, certo? Já se foi o tempo que, olha, vamos resolver o problema, então prende o cidadão. Prender o criminoso. Mas esse trabalho, a mim me parece, com referência à prostituição infantil, seria esse trabalho feito na Rua Rio Grande do Norte pela Secretaria de Ação Social de conscientização do pai, da mãe, né? Ver o problema que está correndo a filha, a questão da doença infecciosa que está aí, da AIDS, tudo isso, e tentar resolver de uma maneira de conscientização social para que a filha não vai se prostituir. Porque o que a doutora disse, o que o doutor disse, que a Márcia também vai afirmar, é que o atrativo econômico é muito alto. Hoje a rua é atrativo, trabalhar na rua, hoje se prostituir na rua ganha fácil. E o problema é econômico, né? Além dos mais. Mas eu acho que terá que ser um trabalho feito com a família, ainda será a melhor forma de tentar resolver, retirar da rua essas meninas. Márcia, doutor Dimas, pode falar. É o seguinte, eu acho que um ponto que deve ser combatido é o corruptor. Este é o fato que deve-se, inclusive, a polícia, uma fiscalização enérgica para combater o corruptor. Porque não existindo o corruptor, evidentemente, vai diminuir sensivelmente a prostituição, porque nós estamos falando aqui no problema que ela vem ganhar dinheiro com isso. Então, este é um ponto que se deve, fundamental, na prostituição infantil, no meu entender. Eu posso só fazer um esclarecimento? É acerca do porquê o adolescente que fica se prostituindo na rua não é apreendida, né? Ela não pode ser presa, o adolescente não é preso. Ele é apreendido, ele pode ser apreendido provisoriamente e até internado, dependendo da gravidade do ato infracional praticado. É que a prostituição, pela legislação brasileira, em si, o exercício da prostituição não é considerado um crime e nenhuma contravenção. O que é crime é a exploração da prostituição, é o tráfico de menores, né, de mulheres. Então, é só, vamos dizer assim, essas figuras que são consideradas crime. Então, o exercício da prostituição, tanto para adulto quanto para adolescente, ele não é tipificado. Portanto, então, elas não poderiam ser apreendidas porque elas, em tese, não estão praticando nenhum crime, nenhum ato infracional. Agora, é lógico que se uma adolescente explora outra adolescente, aí sim, essa adolescente, inclusive, pode ser apreendida provisoriamente, responder um processo, porque aí sim ela estará praticando um ato infracional. O que a gente tem feito em algumas oportunidades, quando existem, vamos dizer assim, um número muito grande de meninas na rua e há uma prostituição, vamos dizer assim, aberta, todo mundo está sabendo, como está acontecendo hoje, às vezes a polícia dá batidas e acabam apreendendo essas meninas por vadiagem.
Mas, na verdade, elas não são apreendidas, não é porque, vamos dizer assim, é um problema social, porque não é um crime, não é tipificado. O exercício da prostituição, exercer a prostituição não é considerado crime na legislação brasileira, mas sim só a exploração, a corrupção de menores, o tráfico de mulheres, isso sim é que é considerado. Então, são essas pessoas que estão rodeando essas meninas que estão praticando crimes e aí sim a gente tem que combater. Então, as meninas precisam o quê? Elas estão em situação de risco, porque elas estão fora de casa, fora da escola, né? Elas estão, vamos dizer assim, se desestruturando também, a sua personalidade, o seu futuro está comprometido, a sua saúde está comprometida, então elas precisam de proteção. Então é nessa área de proteção que trabalha tanto a autoridade judiciária quanto o Ministério Público, bem como os poderes públicos, né? A polícia trabalha na área criminal e junto com a prostituição existe realmente o crime. Então isso é que nós precisamos, por isso que eu digo, é uma reunião de esforços, tanto a polícia quanto vamos dizer assim, os órgãos públicos na parte social, né, dar aquele apoio para adolescente, quanto também na área do Ministério Público, na área da Vara da Infância e Juventude. Por quê? Porque é só a soma desses esforços que nós vamos conseguir acabar com esse problema. É lógico que acabar com a freguesia, por exemplo, de quem utiliza dessas prostitutas, que também é um crime, nós já estaremos coibindo, vamos dizer assim, 90% disso. Exatamente. Porque elas só vão para a rua porque elas têm fregueses lá que estão dispostos a pagar pelo serviço que elas prestam. Né? Agora, fala, nesse aspecto aí, só complementando aí o raciocínio da doutora Solange, vamos citar um exemplo clássico aqui da nossa cidade, da Via Expressa. Às vezes a polícia é chamada, né? Olha, a menina está aqui no ponto de ônibus, a pessoa está aqui. Então, o fato da pessoa estar lá na rua, ela não está cometendo crime. Então, a investigação na hora de prender o cidadão que vai corromper o menor, ou que vai ter o caso amoroso lá com a menina, uma investigação ela é muito demorada, porque o fato de uma pessoa também entrar num carro não constitui crime, você está me entendendo? Então, para a caracterização do crime, o crime ele tem que entrar no carro, tem que ser levado para um motel, e esperar todo um tipo de investigação para a caracterização do crime, para ser autuado em flagrante. Então, às vezes, o leigo muito confunde isso. Olha, a polícia não está combatendo, né? O que a promotora disse, o que a polícia pode fazer no caso de existir alguém lá em determinado local é prender por vadiagem. E assim mesmo, das características do crime de vadiagem é que a pessoa ocupe dentro de 30 dias, arrume obrigação lícita, trabalho, emprego. Numa recessão dessa, nem o cara que está aí, o pai de família, não consegue emprego, como é que você vai exigir de uma pessoa? Então é muito complicado. Às vezes a questão legal, ela precisa também de certos esclarecimentos que infelizmente o público não tem. Bom, a Márcia Lopes está aqui doidinha para falar. Tá, né, Márcia? Opa! Mas você vai falar depois do intervalo, ok? Tá bom. Então, bom. Confecções. Márcia, a prostituição infantil e infanto-juvenil, aliás, você está com um bottom aí, diga não à prostituição infanto-juvenil. Ela ocorre só nas meninas? Geralmente nas meninas. A gente sabe que a prostituição infantil, não só infantil, mas é uma questão, a prostituição de modo geral, uma questão milenar. Nós sabemos que isso tem a ver com a questão da cultura, com a educação, com o próprio sistema econômico, os vários regimes, isso no mundo todo. E também na área de prostituição infantil, isso é uma situação bastante agravada, isso a nível de Brasil. A gente está vindo agora de Brasília, da primeira Conferência Nacional da Assistência Social, e lá nós vivenciamos um exercício grande de debate, de discussão nos vários grupos, envolvendo profissionais de todos os estados e muitos municípios desse país que enfrentam esta situação. Mas já não é mais só com as meninas. Isso acontece com todos aqueles adolescentes que, sem ter a garantia das condições mínimas da sua relação de afeto e respeito da sua família, da sua permanência na escola, do seu acesso a processos de semiprofissionalização e na própria inserção ao mercado de trabalho, o que vai ocorrer é o espaço das ruas,
não só de Londrina, mas de todas as cidades desse país, onde é claro que o acesso não só à prostituição, mas de modo geral, às drogas, à violência, à criminalidade começa a acontecer. Então acho que nenhum debate sobre isso deve ocorrer sem a gente ter a clara dimensão das consequências da estrutura do nosso país hoje, onde não há investimento na área social. Não há investimento na área da criança, do adolescente, não há garantia dos direitos fundamentais da pessoa idosa, enfim, em todas as áreas. E também isso produz a prostituição infantil. A crise econômica, ela é o fator principal de desencadear todo esse processo? O sistema econômico, social, político vigente no nosso país, sem dúvida, é o maior causador, porque quando ele permite que milhões de pessoas, de famílias, de trabalhadores, não conseguem ter autonomia com uma política salarial decente, com emprego garantido para todas as pessoas e, portanto, que garanta a seus filhos aquela condição mínima de vida e acaba, como aqui já foi falado, acaba empurrando esse adolescente para as ruas, para que ele busque nas ruas novas formas de sobrevivência. E nós temos aqui uma indicação esse mês em Londrina, com os depoimentos das adolescentes, que a renda retirada nas ruas dessa atividade varia de R$300 até R$1.600. Quer dizer, se nós pensarmos que o salário do trabalhador, se nós pensarmos que 16% da população de Londrina ganham até um salário mínimo, imaginar que um grupo de 15 adolescentes consegue oferir esse montante, e também as adultas, as jovens e mulheres, então nós temos aí um grande desafio, que é enfrentar a estrutura desse país, a forma como os serviços estão organizados. Não se trata, portanto, do poder público, só do poder público, garantir atendimento. Nós precisamos fazer um debate franco, aberto, uma decisão política a nível do país, para que a gente tenha uma nova forma de organizar esse país e de garantir a mínima condição de vida para todas as pessoas. Márcia, a maioria dessas garotas que se prostituem nas ruas de Londrina, elas são analfabetas? Se não analfabetas, já deixaram a escola há muito tempo. Geralmente, o índice de evasão e de abandono da escola é um dos aspectos que nos preocupa bastante. Quando nós começamos o projeto Sinal Verde, abordando aqueles meninos nos sinaleiros da cidade, de 101 meninos que nós abordamos naquela época, no final de 93, 30 apenas ainda estavam na escola. Portanto, 71, mais de 70%, já haviam abandonado as escolas. E essas adolescentes, é quase que natural que ao ir para as ruas, ao começar a conviver com outro mundo, inclusive com o mundo dos adultos, porque ela começa a se relacionar com aquilo que a promotora Solange chamou de fregueses, sem dúvida a referência de mundo para elas é outra. E aí a escola já não tem mais importância, a família já não tem mais importância, a relação de amizade já perde o sentido. Então isso é uma situação bastante grave, portanto, a primeira discussão, a primeira interpretação, investigação que o educador faz é mapeando as condições de vida dessa adolescente, entender que não é só os aspectos econômicos, mas também os aspectos psicológicos. Porque quando uma adolescente vai para a rua, ou porque não tem alimentação na sua casa, ou porque foi estuprada pelo seu pai ou pelo seu padrasto. Quer dizer, pode começar em casa isso. Claro, exatamente. Muitas vezes isso acontece em casa. Ela vive a promiscuidade da família, porque ela mora num barraco onde habitam 6, 7 pessoas, onde não há nenhuma divisão. Nós sabemos o que é um barraco de favela, o que é uma casa oca. E, portanto, todos esses aspectos psicológicos, afetivos, que determinam o comportamento do ser humano, vai, sem dúvida, influenciar numa atitude e que não é fácil, não é simples, tem que ser muito valente, tem que ser muito ousado para decidir ir para a rua. É comum nas abordagens que nós fazemos, não só com as adolescentes, mas também com travestis, com garotos de programa, eles dizerem que é importante ter bar perto de onde eles permanecem, porque eles precisam do álcool, eles precisam da droga para ter coragem de exercer a atividade que eles exercem, em se submeter, muitas vezes, em uma noite,
a ter que sair com 3, 4 pessoas num motel ou no carro, seja lá onde for, para poder garantir esse sustento. Então, tudo isso é muito importante ser avaliado nesse trabalho e, principalmente, na definição de um sistema que coíba né, tanto o corruptor quanto as condições de vida e as causas dessa situação. Bom, nós continuamos, hein? O assunto está esquentando. O doutor Clóvis e o doutor Dimas estão aqui querendo falar, né? Mas logo depois do intervalo, tá? Após o intervalo, a gente volta já já. Sim, homens na cozinha. Sabe untar? Isso. Doutor Dimas Hortêncio de Mello, juiz de direito, e nosso mediador aqui, né? A Márcia estava comentando, o doutor Clóvis também com uma vontade de falar, doutora Solange, doutor Dimas. Doutor Dimas, eu vou deixar para você agora. Pois não. Vamos lá? Vamos lá. A colocação que você queria fazer, que nós estávamos até falando aqui agora no intervalo, né? Que começa dentro de casa, né? Como é que isso chega no fórum? Nós recebemos, inclusive, denúncias, é comum isso, denúncias para mim, como juiz, para Solange, como promotora, de familiares que vão lá e denunciam que o pai, o padrasto, estuprou a filha, o próprio filho. Então, isso é um problema que geralmente vai para o fórum, então abre-se o inquérito e aí é processado. Mas é aí, então, que vem aquela pergunta que realmente, às vezes, começa de casa a prostituição. E há casos aqui, que até estava contando a Solange, de um rapaz que está preso, não é isso, Solange? Ela até pode esclarecer, de um estupro de um menino. Então, vamos lá. Nós estamos com, vamos dizer assim, a gente pensa, a gente que está aqui numa cidade que a gente pode considerar um grande centro, que esses casos não acontecem, só acontecem naquelas cidadezinhas do interior. Mas é impressionante o número de casos que nós temos de crianças que são violentadas e estupradas pelo próprio pai, né? Dentro de suas casas. E o mínimo é que vai denunciar, que tem coragem. Muitas vezes as mães têm conhecimento e por medo, muitas vezes por vergonha, não vai denunciar. Então, muitas dessas meninas que hoje são prostitutas aí, que estão exercendo essa prática na cidade, elas são advindas de lares dessa forma. Então, é comum, e eu estava até explicando que nesta semana nós prendemos um pai, eu e também a promotora da 4ª Criminal, que ele tem 6 filhos em sua companhia e as 3 meninas ele abusa, vem praticando atos libidinosos desde que elas tinham 7 anos. E uma menina de 8 anos foi na minha promotoria e declarou exatamente aquilo que o pai faz com ela já há 1 ano. A menina de 14, as 2 de 14, desde os 7 anos, vem sendo molestada sexualmente pelo seu pai. E até o menino. E o depoimento de uma garota dessa, de 8 anos, ele tem validade? Tem validade. Geralmente, em crimes sexuais, principalmente crimes contra os costumes, eles não são presenciados por ninguém. Não tem, apesar que, nesses casos aí, até as outras irmãs viam o pai fazendo, sabe? Mas, geralmente, não tem testemunhas. Então, o depoimento das vítimas, ele é de grande valia para a aferição da prova. E, nesse caso específico, nós conseguimos, através do juiz da 4ª Vara Criminal, a decretação da prisão temporária. Ele está preso, as crianças estão abrigadas e agora nós vamos iniciar lá na Vara da Infância e Juventude um procedimento para destituição do pátrio poder com relação a essas crianças. Inclusive, é a consequência. Então, isso que nós temos que fazer, principalmente com essas meninas também que estão sendo exploradas nas ruas de Londrina, que principalmente pela sua família, nós temos que abordar essa família, chamá-las lá em juízo para que elas prestem explicações acerca do tratamento que elas vêm dispensando aos filhos, porque elas podem ser destituídas do pátrio poder se ficar comprovado que elas exploram seus filhos dessa forma. Então, são vários crimes, são várias consequências que advêm dessa prática tão nociva, principalmente a criação e a formação das nossas crianças e nossos adolescentes. O que a gente pode fazer ou o que está se fazendo para que isso seja diminuído? Olha, o que eu posso dizer é que o Ministério Público, ele como defensor da sociedade hoje, ele está de portas abertas a todas as denúncias são encaminhadas, nós mandamos averiguar, pedimos para a polícia, requisitamos para a polícia a investigação criminal e damos um encaminhamento. Então, a população muitas vezes pensa que ela está com um problema enorme desse em casa e não tem a quem recorrer.
Então, eu gostaria só de deixar bem claro, principalmente para esse programa aqui, que tem uma grande repercussão, uma grande audiência, que todo mundo que tiver algum tipo de problema, sofrendo algum tipo de violência, pode procurar o Ministério Público, pode procurar a Vara da Infância e Juventude ou algum dos juízes lá no fórum, além da polícia, naturalmente, para relatar os seus problemas, que nós vamos tentar encaminhar e tentar resolver e ajudar, pelo menos, né? A gente não pode resolver, mas a gente pode ajudar e encaminhar. Então, essas meninas, eu estou percebendo hoje, os comissários, quando encontram com essas meninas que fazem a prostituição infantil em Londrina, a prostituição infantil juvenil, eles pedem para elas irem conversar comigo lá no fórum. Então, elas têm ido, eu tenho conversado com várias delas. Mas é um problema muito sério, é um problema estrutural, um problema social, e elas têm muita resistência por causa do ganho, que é muito elevado, face, principalmente, ao ganho de um trabalhador médio brasileiro. E a partir desse momento em que é dada a queixa, que é feita toda a tramitação de um processo, quem foi o violentador, né? No caso, vai ser preso, etc. Então, isso passa a se tramitar um processo, é isso? Exatamente. O que a gente precisa fazer é dar uma resposta, é a punição para essas pessoas, para esses criminosos que estão violentando as nossas crianças, que estão explorando as nossas crianças e estão explorando as nossas jovens nesse país. E principalmente os meninos também, que hoje em dia também estão sendo explorados. Agora, então, à medida que eles souberem que eles têm punição, essa punição ela serve de exemplo para reprimir a criminalidade. Porque, por incrível que pareça, a noção hoje que se tem disseminada é da impunidade. É que as pessoas fazem, acontece e nada não tem nenhuma resposta. Então, é que nós temos que ter um mínimo necessário para desencadear uma investigação. Temos que ter uma denúncia formalizada. Então, o que eu gostaria só de deixar patenteado é que o Ministério Público, ao lado do Poder Judiciário, ele está de portas abertas para encaminhamento de todas essas denúncias. Nós mandamos investigar e aquilo que a gente pode fazer, igual nesse caso que as meninas não têm, elas são órfãos, né, de mãe, elas não tinham a quem procurar e foi levadas através do pessoal da coordenadoria da mulher, do Conselho Tutelar. Então, nós demos uma solução, pelo menos uma solução que está em trâmite, mas é uma solução, vamos dizer assim, satisfatória para os interesses das crianças, que elas queriam sair daquele meio. Então, nós temos condições de ajudar. Então, é só, vamos dizer assim, trazer o tipo de problema, trazer, se for principalmente criminal, pode trazer a notícia para qualquer pessoa, para a polícia, ou para o Ministério Público, ou mesmo para o juiz, que nós vamos dar um encaminhamento. Então, é importante saber que tem essa porta aberta. Agora, eu só quero fazer uma pergunta para o doutor Dimas. Eu quero saber o seguinte, doutor Dimas. Esse processo, a justiça é muito morosa. Esse processo, ele é rápido, ele é demorado? Como é que isso vai sendo desencadeado? Olha, o processo deve ser rápido, mas não é. Principalmente aqui em Londrina. Então, aí você me deixa uma deixa aqui nesse sentido, que veja bem, a Vara da Infância e Juventude está anexa com a segunda Vara de Família. E hoje a tramitação de processos em ambas as varas é mais ou menos um número de 5.000 processos. Então, o processo, em vez da Vara de Infância e Juventude, no caso, por exemplo, da destituição do Pacto do Poder, de ocorrer realmente rápido, ele é moroso e às vezes não castiga o pai, vamos dizer, né? Porque justiça tardia não é justiça. Então, nós estamos sofrendo aqui em Londrina com esse acúmulo, com esse excesso de serviço na Vara da Infância e Juventude com a Vara da Família. E daí o pai consegue um habeas corpus, e aí o processo... um advogado, e aí o doutor Clóvis é obrigado a liberá-lo. Isso é mais ou menos isso. Seria no crime isso, né? Na parte criminal. Estou dizendo na Vara da Infância e Juventude, na parte da destituição do Pacto do Poder. Quer dizer, estou apenas citando que o processo tem que ser rápido, mas infelizmente ele é demorado. E não tem como mudar isso? Não, tem como mudar no caso que nós estamos aí tentando de todas as maneiras o desmembramento da Vara da Infância e Juventude com a segunda Vara de Família. Aí sim, aí com a vara desmembrada, é apenas aqui uma notícia que se a vara for desmembrada, nós vamos ter que atender também o Juizado Especial de Pequenas Causas. Não sei se estão sabendo disso. Aumenta mais um pouquinho. Agora você pode falar, Márcia. Eu queria dizer que todo esse problema social, aquilo que o Dr. Clóvis estava colocando, como a preocupação em atendimento aos meninos usuários de drogas, felizmente o Conselho Estadual aprovou a construção da comunidade terapêutica e deve já enviar para Londrina um recurso na ordem de R$220 mil. E, se Deus quiser, até o ano que vem nós estaremos com essa comunidade atendendo e funcionando. Quero dizer com isso
que quem trabalha na área, as autoridades, cada um cumprindo a sua função, nós conhecemos a realidade, nós sabemos o que é que essa comunidade, o que é que essa população precisa. A gente tem esse diagnóstico diário. E o que falta, sem dúvida, tanto em todas as instâncias, seja governo federal, governo estadual, os governos municipais, a própria comunidade, é um nível de articulação e de investimento efetivo na área. Está aí o doutor Dimas falando que Londrina ainda não tem uma vara da infância e juventude. Nós estamos pleiteando essa vara desde que o estatuto foi aprovado, há 5 anos. Londrina deveria ter uma vara da infância e juventude. O Ministério Público trabalha com muito esforço, com muita dedicação, mas a gente sabe, a própria Polícia Civil, Polícia Militar, o poder público, nós não temos ainda as condições mínimas para que a gente tenha um trabalho de resultado. E com tudo isso, nós podemos dizer que Londrina ainda é privilegiada. Nós temos em torno de um grupo de 15 adolescentes na prática de prostituição infantil em Londrina. Temos um grupo em torno de 6 a 8 que vem de municípios vizinhos. Essa abordagem é feita todos os dias. Nós temos hoje casas-abrigos e serviços para atender essas adolescentes. O que falta, sem dúvida, e acho que o grande desafio é convencê-las, é fazer com que esse trabalho aconteça e com que elas se motivem a sair das ruas e vir para essas casas, voltar para a escola, mas isso não é uma situação fácil. E quero lembrar aqui que essa situação da prostituição infantil, ela independe da condição socioeconômica. Nós, poder público, prefeitura, que atende a área de assistência social, nós trabalhamos com adolescente pobre, com adolescente que está numa situação quase que de absoluta miséria. Mas nós sabemos muito bem que também na classe média, na classe alta, tem muitas adolescentes se prostituindo, são vários os fatores psicológicos, enfim, de toda uma desestruturação da própria família e da condição interna. E mais do que isso, hoje nós estamos falando da prostituição aparente, daquela que as pessoas se incomodam a passar na leste-oeste ou nas casas de shows, mas nós não sabemos aquilo que acontece a nível interno mesmo, nos bares noturnos, nas boates, nos motéis. E é para isso que a comunidade, a exemplo do que aconteceu, que a doutora Solange colocou, é importante que a comunidade denuncie. A comunidade não pode ter medo de denunciar, seja o seu vizinho, seja o fato da sua família. Isso é garantia de proteção às pessoas. Denuncia onde? Para quem? Para o Conselho Tutelar, para a Coordenadoria Especial da Mulher, para o próprio Ministério Público, para a Vara da Infância e Juventude, para a Delegacia da Mulher, na Secretaria da Ação Social, através dos plantões do próprio Projeto Sinal Verde. Nós temos hoje em Londrina, felizmente, uma rede de serviços e uma disposição das autoridades municipais em estar fazendo esse trabalho de forma consequente. Portanto, é fundamental que a comunidade nos ajude neste trabalho, informando, denunciando, divulgando esses telefones e esses órgãos responsáveis pelo trabalho na área da prostituição infantil. Vamos ao intervalo bem rapidinho e voltamos já já. Doutor Clóvis, delegado de polícia. Essas garotas de programas que se prostituem, que têm a sua clientela mais ou menos já... Vocês conhecem a clientela, né? Fica meio difícil para o delegado dizer que conhece, né? Porque se conhecer tem que prender, né? Está cometendo um crime de omissão. Crime de omissão, né, doutor Dimas? Mas a gente tem aí as prevaricação informações. também. Né? Mais ou menos sabe, né? É aquilo que eu falei, né? Para caracterizar o crime é meio difícil, mas a gente sabe quem procura. E geralmente é as pessoas aí que querem novidades aí, né? Então, eu acho que é o cidadão, inclusive sem escrúpulo, né? Pai de famílias, muitas vezes, que acaba entrando por esse rumo aí. E elas normalmente sofrem agressões? Olha... Violência? O problema, a rua já é uma violência, né, Mafalda? Estar na rua já é uma violência. A hora que uma menina dessa, muitas vezes sem experiência, se submete aos caprichos desses animais aí, né? Dessas feras bestiais, eu diria assim. Então, ela está sujeita a todo tipo de violência. Graças a Deus, até agora, nós não temos conhecimento aí de homicídio, né, doutora? Com referência a menores, especificamente, né?
Mas você veja bem, Londrina acabou de ter notícia aí, a polícia acabou de prender um cidadão aí, de um crime assim violento, né, de um estudante de arquitetura, que até a gente não sabe como é que essas coisas acontecem, mas depois você vai verificar que aconteceu devido ao relacionamento que ele tinha com o marginal. Então, se ele não tivesse esse tipo de relacionamento com aquele tipo de gente, fatalmente esse fato não teria ocorrido. Então, você imagine, então, uma menina, uma adolescente, exposta na rua, que o cidadão vai lá com determinada quantia e ela fica à mercê dessa pessoa. Então, é uma coisa muito perigosa. E existe a violência, ela tem que fazer os caprichos dessa pessoa, e isso nós não podemos negar. Mas, como eu disse, o fato em si da ocorrência policial de homicídio aqui em Londrina, nós não temos conhecimento ainda. Olha, eu sinto, é uma pena que o nosso horário já esgotou, já são praticamente 14 horas, né, Marcão? Eu quero agradecer a Márcia, ao doutor Clóvis, ao doutor Dimas, doutora Solange, que prestaram esse trabalho de informação e utilidade pública para o nosso programa de hoje. Dizer a você que está conosco, obrigada, e continue com a gente aqui na CNT, na TV Tropical Londrina. Uma boa tarde. Hoje, na sessão das 8, Sindicato de Ladrões, filme de Elia Kazan, premiado com 8 Oscars. CNT Londrina. A seguir, Culinária e Companhia e 2h30 Mulheres. Mafalda Mulher, oferecimento vinagre saboroso. O nome já diz tudo. Farinha de trigo Dona Benta, você sente a qualidade. Dinheiro chama dinheiro, poupança chama Banestado. E Mix Machine da Sanremo Tintas produz na hora o tipo de... Lindíssimo.